Vamos falar então, pessoal, sobre os estimuladores de GH. A gente tem alguns desses produtos no mercado aí, com um nome comercial que eu vou evitar falar, para justamente a empresa não vir aqui e querer acabar com o canal do professor, não é mesmo? Senão o cachorrinho não vai ter mais como comer ração. Inclusive, para ele comer ração, você tem que clicar no gostei e se inscrever no canal. Essa foi a mais apelativa que eu já fiz até hoje. Então, você vai entender que eu estou falando aqui de estimuladores de GH. Quando você for pesquisar algum produto, você vai ver lá, estimulador de GH. E aí você vai saber que meu vídeo é para isso. Bom, primeiro de tudo, tá, pessoal? O que a gente acaba vendo como promessa de estimular o GH? A gente vê que os estimuladores de GH, de GF1, sempre prometem mais massa muscular e menos gordura corporal. Quando você vai olhar o hormônio GH, ele é um hormônio, vamos colocar assim, bivalente, né? Então ele é tanto anabólico quanto catabólico. E aí você pode dizer assim, tá, mas como que pode ser, né? Como pode fazer os dois? Como ele vai para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo? É que na verdade depende de onde ele interage. Então, quando você está, por exemplo, treinando pesado, você tem um aumento dos hormônios do sistema nervoso simpático, que te coloca no estado de luta ou fuga. E esses hormônios vão te ajudar a ter desempenho e a não desmaiar durante um esforço. Porque imagina, o seu corpo está aqui, está todo preparado para uma situação. Daqui a pouco você quadriplica essa situação, ele pode desmaiar, né? Pode faltar açúcar no sangue. Então tem um monte de mecanismos para se regular. E aí esses mecanismos, por exemplo, eles são hiperglicemiantes, né? Que é o fato de aumentar a glicemia plasmática para você ficar no estado de luta ou fuga e conseguir dar conta do pau que está acontecendo. Então imagina que você tem uma liberação de cortisol, de catecolaminas, como adrenalina, como noradrenalina. Lembra o que é noradrenalina? É a adrenalina do cérebro, certo? A adrenalina que te deixa desperto, mas não coração acelerado, agitado. É a adrenalina para te dar foco mental. Você tem liberação de glucagon, enfim. E aí você tem a liberação do GH. E o GH, ele é hiperglicemiante, ele aumenta, né, a quantidade de açúcar no sangue. Só que ele também é anabólico no tecido muscular. Então por isso que ele é catabólico de um lado, porque ele tira do estoque e manda para a corrente sanguínea, glicemia, e ele também é anabólico porque ele aumenta a massa muscular, mas ele é levemente anabólico. Então, quando você treina pesado, você tem uma liberação de GH. Quando você fica em jejum, você tem uma liberação de GH. E é bem relevante, tá? Esses níveis aí podem dobrar. Então quando algum aluno meu da consultoria fala, Leandrão, como é que eu aumento o GH? Eu falo, vou te passar um HIIT, vou te passar uma técnica avançada de treino. E tudo isso eu tô aqui para falar que são as melhores coisas que você vai fazer. Como você melhora o seu GH ao máximo possível? Fazendo exercício físico pesado, dormindo muito bem, porque durante a noite a gente tem várias ondas, né, vários picos de GH, e se alimentando bem. E os estimuladores de GH para dar mais um up, mais uma latada? Galera, eles não são relevantes. Eles não conseguem aumentar o GH de forma a realmente valer a pena, e tão pouco o IGF-1. Leandro, e o MK677, que é um secretagogo? Então, ali é um pouquinho diferente, tá? Na verdade, ele não é um GH. Ele imita uma parcela do GH, como se fosse isso. Então, ele melhora o sono e aumenta a fome. O efeito anabólico dele é baixíssimo, para não dizer nulo, mas ele realmente é eficiente para isso. Mas ele não entra exatamente como um suplemento alimentar. Eu já fiz vídeo sobre ele, tá? MK677, então lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, quando você tiver qualquer dúvida. Outras substâncias, outras combinações para estimular GH e GF1, galera, não funciona. Mesmo que aumente um pouquinho, 10%, 20%, a gente já entendeu, por exemplo, que quando você faz uma dieta de jejum, durante o jejum, seu GH dobra. E o que os estudos nos mostram? Do dobro do GH. Não é relevante para o ganho de massa muscular e para a perda de gordura. Por isso que a dieta de jejum intermitente, coisa que eu comentei lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição, você fazendo uma dieta de jejum é só um jeito de você comer. Não quer dizer que você vai emagrecer mais ou ganhar mais massa muscular, não. É só uma forma de distribuir isso que para algumas pessoas fica confortável e para outras pessoas não fica confortável. Então esses estimuladores de GH, eles acabam que não têm eficiência nenhuma. E são produtos normalmente muito caros, a pessoa vai tomar e não vai ganhar nada com isso. Ou seja, só prejuízo. Imagina se existisse isso, né? Crianças que têm ali algum problema de crescimento, não precisa usar o GH, que é caríssimo, não. Vamos usar um negócio que estimula o GH para pelo menos ficar num nível decente. E aí tudo bem, a criança vai crescer bem, não vai ter efeito colateral. Então, quando a gente vai pensar alguma coisa assim, pessoal, se a gente começa a analisar outras áreas, ajuda a gente a raciocinar. Entende? Porque tem estudos que são limitados. Então você estuda ali e fala, tá, mas esse estudo não é bom, esse também não é bom. Você fala, não sobrou nada. Mas aí você começa a raciocinar, tá? Vamos ver crianças que não crescem bem usando GH, pô, responde super bem. E usando algum estimulador. Não, nem tem pesquisa sobre isso. Você fala, então é porque não deve ser coisa boa. Então algumas coisas da nossa área, a gente não tem como não recorrer a algo lógico. E também observando.
né? Por exemplo, eu já acompanhei um monte de aluno na consultoria, e um monte de aluno teimou, eu quero tomar estimulador de GH e tal. Toma. E aí, o que você sentiu? Nada. O que eu vi na prática? Que nada que não fosse resultado de dieta e treino normal. Ou seja, não funciona, tá? Agora, uma coisa que me perguntam muito lá no Instagram, caixinha de perguntas, que eu abro todo dia, tá? Se quiser me mandar uma dúvida, pode mandar lá, @LeandroTwin. É sobre os estimuladores de testosterona. Então eu vou fazer o seguinte, eu fiz um vídeo sobre isso e eu deixei aqui falando tudo sobre a testosterona, que aí é um caso à parte, tá? Não tem nada a ver com GH e GF1. Dá uma conferida.